É isso aí, pessoal, aqui é o Atauã. Estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto do livro para a matéria de projeto gráfico, segundo semestre de 2013 da UTFPR. Vamos lá? Então aqui temos a capa do meu livro, o livro Contos do Romualdo, do autor João Simões Lopes Neto, um autor gaúcho do começo do século passado. Esse é um livro de contos, várias histórias, são contos divertidos, assim, irônicos, bem mentirosos. O tal do Romualdo é o sujeito principal, que é quem está contando as histórias que aconteceram com ele, e é bem mentiroso, bem exagerado, tal. Então é uma coisa descontraída, reflete o universo do gaúcho, né? Então por isso o conceito que eu criei para a capa foi apresentar um gaúcho numa situação não muito formal, sem aquela pompa, sem aquela empáfia que o gaúcho sempre costuma ter, né? Então foi escolhida uma obra da artista Zunilda Borsani. Vamos ver se nós temos aqui então a pesquisa de imagens, né? Como vocês veem, bastante coisa mais séria, o cara com o cavalo e tal. Difícil achar uma coisa um pouco mais descontraída. Então aqui, Zunilda Borsani, artista dessa ilustração. Tem link para o site dela. Não tem muita coisa também. E eu escolhi essa imagem por causa da descontração, que tem a ver com esse chapéu todo meio bagunçado, as cores também vibrantes, mas descontraído, apesar de ele não estar propriamente divertido, assim, sorridente e tal. Enfim, a capa então, seguindo esse conceito, tá explicadinho. Vamos ver o conteúdo então. Então, a definição do livro atendeu a proposta de divulgar esse autor que eu mesmo não conhecia. Então eu quis fazer uma obra que não fosse muito cara, que aproveitasse bem o papel. Então tem uma mancha gráfica grande, sim, que aproveita bem o papel. A mancha era maior, mas eu acabei reduzindo por conta de um problema de leitura que alguns colegas tiveram aqui junto à espinha, né? Que ficou muito fechado. Eu tive que aumentar essa margem da espinha e reduzir a margem inferior, estava maior, mas acabou dando uma mancha que aproveita bem o papel e ainda tem algum espaço em branco para a vista respirar, digamos assim, né? Vamos para o livro do livro. Definição do papel. Foi definido o formato 16 em função desses elementos presentes aqui na obra do Fontoura, o livro do livro. Foi feita a escolha em função do aproveitamento do papel e das opções disponíveis, que davam um bom aproveitamento. Eu fiz a medição de alguns livros que eu tenho aqui em casa e achei que esse é um tamanho confortável. Ele não é muito grande, nem fechado, nem aberto. Você pode segurar ele com uma mão só, por exemplo, para ler dentro do ônibus, alguma coisa assim, né? Então, 155 por 220 milímetros. Um formato bem agradável e atendeu aos pré-requisitos. Determinação e posicionamento da mancha gráfica. A princípio tinha como princípio aqui esse sistema do Paul Renner, fazer uma divisão em o mesmo número de linhas e de colunas, né, e utilizar isso como base para a escolha das margens, né, e da mancha gráfica. Eu fiz mais ou menos assim, fiz a divisão em 16 partes, na horizontal e na vertical, coloquei 2 partes em cada lado como o respiro, né? Ficaria mais ou menos assim a minha mancha, ocupando bem o espaço, mas como eu falei, eu fiz uma alteração em função do pouco espaço próximo da espinha. Então, explicada aí também essa questão.
Vamos dar uma folhadinha aqui para verem. O resultado final ficou bem agradável, né? Como eu disse, com bastante área em branco, sim, para não abafar o texto. Na edição digital ficou bem agradável, vocês podem ver aí, mas infelizmente na hora de pegar o produto impresso, me pareceu que a escolha da fonte não foi muito feliz, porque ficou bem pesado o impresso. Isso é uma coisa que no digital a gente não tem tanta facilidade de ver. A fonte utilizada é a Sabon. Opa, vamos ver aqui. A Sabon ela é uma fonte serifada, boa para leitura e tal. Mas ela tem as serifas sutis, assim, não é muito agressiva, né, como outras, assim. Ela é bem desenhadinha e tal, e como o texto é descontraído, eu busquei um texto, uma fonte menos agressiva, menos formal. Então essa imagem foi bastante agradável. O resultado, né? O papel escolhido a princípio seria o Pollen Bold da Suzano, 120 gramas, mas na hora de imprimir não havia esse papel. Eu escolhi um offset 120, cuja diferença basicamente é na tonalidade e também a textura, ao toque, né? O offset ele é mais liso e tal, mas a opção inicial do Pollen Bold foi para ter um livro consistente, um material gostoso de ler, assim, né? E de tocar, de pegar. Enfim, foi só um boneco. Essa impressão aí deu tudo certo. E essa foi minha apresentação. Eu, de maneira geral, gostei do resultado final, apesar de que o impresso ficou um pouco pesado, o texto interno, né? Mas a escolha da capa realmente me agradou. Fiquei bem satisfeito, achei que ele chama atenção e atrai o leitor para tentar descobrir o que tem dentro do livro. Essa era a proposta. Obrigado.